Nós vamos hoje fazer uma exposição bíblica de 42 capítulos em uma hora. 42 capítulos. Vamos entender um pouco sobre esse livro que, considerado por a maioria dos pregadores, um dos livros mais tremendos da Bíblia, que vai nos trazer revelações sobrenaturais acerca de cada um de nós. Nós vamos falar hoje sobre a vida de Jó. Jó é um personagem muito famoso. E eu sei que muita gente tem curiosidades sobre Jó. O porquê do sofrimento de Jó, o porquê que Deus permite algumas coisas na vida de alguns irmãos. Eu queria colocar outro título, mas pode ser esse título mesmo: Senhor, por que sofremos? Como é que é? Senhor, por que sofremos? De novo. Nós vamos começar de Jó capítulo 1, que nós vamos usar como base. Vou pedir que os pais controlem seus filhos, do jeito que está aí, tranquilo, descansa a cabecinha, tá? Dê aí alguma coisa para o menino desenhar, uma bolachinha para ele comer, né? Ele quer pregar, é pregador, irmão, pregador tem que estar aqui pregando, profeta é assim mesmo. Né? Profeta ficou vermelho, a Kate ficou vermelha. Eu te digo, Kate, eis minha serva, que eu te digo que você vai ficar vermelha muitas vezes nesse culto. Jó capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, ó. Vamos lá? Senhor, por que sofremos? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 cabelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Jó era um sheik, muito rico. No versículo 4, e iam seus filhos, e faziam banquetes em casa, cada um do outro no seu próprio dia. E enviava e convidava suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. 5. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Versículo 6. Presta atenção. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porventura, ninguém há na terra semelhante a ele, homem reto, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, Jó teme em vão o Senhor? 10. Porventura o cercastes de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. 11.
O diabo diz ao Senhor: mas estende a sua mão e toque-lhe em tudo quanto tens, e verás se ele não blasfemará de ti. Essa primeira parte, ficaremos na primeira exposição do texto. Depois a gente vai expondo todos os capítulos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a pessoa de Jó, para entrarmos nos pormenores da ideia. A pessoa de Jó, apesar de terem muitas teses sobre a pessoa de Jó, sobre as possíveis falhas na vida de Jó, pelo que ele passou, pelo que ele sofreu, pelo que ele viveu, a Bíblia deixa claro quem era Jó. Capítulo 1, versículo 1. Veja você que uma exposição bíblica só será uma exposição bíblica se você acompanhar. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: quem era Jó? Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Quem era ele? Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Está claro? Isso destrói qualquer tese de que Jó passou por tudo aquilo porque ele pecou. Isso destrói qualquer tese que se prega. Por exemplo, eu já ouvi aí coisas tão absurdas do tipo: Jó não era dizimista. Ao nível que chega essa teologia, né, gente? É o nível que chega a coisa. Que Jó passou aquilo porque os filhos dele não eram crentes. Não é verdade. Então veja o que diz a Bíblia. Versículo 8. O próprio Deus falando de Jó, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? O próprio Deus falando de Jó. Porque ninguém, olha Deus dizendo, ninguém há na terra semelhante a este. Está claro para os irmãos? O próprio Deus está falando de Jó, homem sincero, Deus falando, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Capítulo 2 e versículo 3, Deus falando de Jó. E disse o Senhor a Satanás, agora pela segunda vez, você vê que por 3 vezes a Bíblia faz questão de mencionar o caráter de Jó. Agora pela 3ª vez aqui no capítulo 3, do versículo 3 do capítulo 2. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha Deus dizendo agora pela 2ª vez. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal, e que ainda retém sua sinceridade. E aí o Senhor diz para o diabo: havendo tu me incitado contra ele para eu lhe consumir o que, gente? Sem causa. Então a Bíblia deixa claro, óbvio, olha para mim, que Jó sofreu sem causa. É o primeiro fundamento que nós vamos partir aqui hoje. Jó sofreu sem causa. E aí que vai entrar a crise na cabeça do cristão. E o motivo dessa crise na cabeça do cristão é que a teologia moderna está ensinando que crente não pode sofrer. A teologia moderna está ensinando que crente, por exemplo, não pode passar por problema financeiro, é demônio. Então Paulo era o mais endemoniado de todos. Paulo, olhado pelas lentes da teologia da prosperidade, é um fracassado. Paulo morre pobre, velho, preso, sem nada, com a cabeça de um lado e corpo do outro. Olhado pelas lentes da pregação moderna, Paulo era um fracassado. Olhado pelas lentes da igreja moderna, a igreja primitiva é derrotada. Porque ninguém, nenhum cristão sofreu mais tribulação no mundo do que os primeiros cristãos. Então, diga-se de passagem, primeiro que nós estamos aprendendo aqui que Jó sofreu sem causa. A Bíblia frisa por 3 vezes, em 42 capítulos, que Jó não tinha nada contra ele. Isso está claro para os irmãos? A família de Jó. Então vamos lá. A Bíblia diz que Jó tinha uma família próspera e abençoada. Capítulo 1 e versículo 2 diz que Jó
tinha uma família muito grande, diz assim, ó, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então Jó tinha quantos filhos? 10, mas ele e a esposa eram quantos? 12, aí você pega toda a criadagem, era uma família muito grande, ou seja, Jó tinha 10 filhos. Em terceiro lugar, a título de introdução, a vida e a prosperidade de Jó. A Bíblia também vai frisar, em primeiro lugar, quem era Jó. Ela frisa quem era Jó. Agora ela vai dizer, em segundo lugar, a família de Jó. Primeiro, Jó era um excelente pai. Irmão, ter 10 filhos e fazer esses filhos serem unidos é um desafio. Veja você que os filhos de Jó, diz a Bíblia, eles eram tão unidos, que todo dia eles tinham jantares na casa um do outro de comunhão. Então perceba você, aqui no capítulo 1, a partir do versículo 5, que Jó, capítulo 1, versículo 4, que Jó era um pai que conseguia manter a união da família. E eles tinham muita união e comunhão entre eles. Os meninos, os 7, faziam comidas e convidavam as meninas e sua família. Está no versículo 4. E aí vem a prosperidade de Jó, capítulo 1, versículo 3. E era o gado de Jó, homem pobrezinho, vamos fazer uma oferta missionária hoje, mandar para ele lá no Oriente. E era o gado de Jó, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Dizem que cada junta de boi é 500 e poucos bois. Por aí, cada junta. E 500 jumentas. Era também muita gente que trabalhava para Jó, de maneira que Jó era o Bill Gates da época. Ele era o homem, diz a Bíblia, frisa isso, que Jó era o homem mais rico da terra na sua época. Isso está claro para os irmãos? A importância de Jó. Nós já aprendemos quem era Jó, a família de Jó, agora aprendemos que ele era rico. Agora vamos entender aqui qual é a importância desse sujeito que a Bíblia dedica 42 capítulos somente para ele. A importância. Primeiro, Deus e o diabo de olho no camarada. Capítulo 1, versículo 7. Os dois, Deus e o diabo, observando Jó. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Camarada vadio, né? O diabo é um turista inveterado, um vadio. É um camarada que não tem o que fazer, de rodear a terra e passear por ela. Então veja, e aí no versículo 8, está dizendo aqui: e disse o Senhor ao diabo. Primeiro, Deus observa Jó. Segundo, o diabo. Olha o que diz: observastes tu a meu servo Jó? E aí Deus diz assim ao diabo: porventura ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí agora veja a réplica de Satanás, né? Diz o diabo ao Senhor, versículo 9: porventura Jó teme a Deus de uma maneira debalde, ou seja, à toa. Versículo 10: você o cercou ele de bens, você deu riquezas para Jó, é óbvio que ele vai te amar. Agora olha para mim, eu aprendo uma coisa nesse texto: Deus enriquece pessoas fiéis. Isso aí não tem o que falar. Por isso que não precisa pregar, é só ser fiel. É só obedecer, está aqui. Primeiro que nós temos aqui as características da vida de Jó. E aí o diabo reconhece que Deus enriqueceu Jó por causa da fidelidade de Jó. Vocês entendem o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Então, Deus e o diabo, então, estão observando a vida de Jó, de uma maneira minuciosamente, atenta, sabendo desde quando nasceu até hoje. Estamos sendo observados, pelo bem e pelo mal, isso está claro, né?
Amém, gente? Em segundo lugar, quem era Jó perante Deus? Primeiro, para Deus, a Bíblia diz que Jó é um servo precioso. Deus fala assim: tem observado o meu servo Jó? Essa palavra servo é doulos, que indica um carinho pessoal. Deus está falando para o diabo assim: você observou essa pessoa linda que é meu servo Jó? Esse é o sentido da palavra. Deus se importa de uma maneira carinhosa com Jó. Isso está no versículo 8. E agora olha o que o Senhor fala sobre Jó no versículo 8. Porventura não há na terra ninguém igual a ele. Gente, não é Jó que está se exaltando, é o Senhor que está exaltando Jó. O próprio Deus está dizendo: não tem ninguém igual a Jó. E é agora, veja bem, presta atenção. Deus agora vai dizer as qualidades em Jó que chamaram a sua atenção e consequentemente também chamaram a atenção do diabo. Olha para mim, presta atenção. Eu sei que Jó era pai, e com certeza um bom pai. Eu sei que Jó era filho, com certeza um bom filho. Eu sei que Jó era um excelente empreendedor, porque ele era rico. Eu sei que a Bíblia diz que Jó também era um excelente empregador. Mas Deus faz questão de frisar 4 qualidades na vida de Jó. E ele faz questão de falar quais qualidades são essas. E agora é óbvio que são essas as qualidades que chamam a atenção de Deus acerca de nós. Quem quer chamar a atenção de Deus? No versículo 8 o Senhor começa dizendo então: observastes tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. E agora leia comigo as qualidades que Deus fala de Jó. Vamos lá, todo mundo, valendo. Homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essas são as 4 principais qualidades que faz um homem ser uma pessoa que chama a atenção de Deus. Olha o que Deus fala para o diabo. E veja vocês que por 3 vezes no início do livro de Jó, por 2 Deus fala, e pela primeira o próprio escritor, no caso Jó, fala porque Deus falava. Você viu, diabo? Viu, Satanás? Esse aí, Jó, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, e ele se desvia do mal. Mal aqui é com L, não com U. É mal de maldade interior, não mal de fazer peraltice, uma pessoa ruim. Ou seja, agora nós vamos entrar num terceiro ponto muito importante, que dentro da exposição do livro, deixa eu só ressaltar esse diálogo de Deus e o diabo. Olha para mim. O texto começa dizendo, no versículo 6, que aconteceu um dia que os filhos de Deus vieram até Deus lá no céu, e aí veio também Satanás. Esses filhos de Deus são os anjos, e Satanás entra no meio. Agora presta atenção nisso, presta atenção. No momento que aqueles milhares e milhares de anjos se apresentam com Deus no céu, o diabo se apresenta no meio e começa uma troca e acusar a Deus. No meio de milhares de anjos, o diabo começa a ofender a Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. No meio de uma multidão incontável, a Bíblia fala de bilhões, são milhares de anjos, e quando o diabo chega perante Deus, o diabo começa a afrontar a Deus. Vamos ler a partir do versículo 8 ao versículo 11, vamos ver. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E aí o diabo, no meio de todos os anjos, diz: porventura, olha como o diabo é sutil, porventura Jó te teme em vão? Olha a sutileza, vamos ler o texto, versículo 10.
Aí agora o diabo vai sugerir para Deus uma acusação gravíssima. Que você pega o texto, você não percebe essa acusação. E ele diz assim, ó: você o cercastes de bens, porventura não o cercastes de bem a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem, e a obra das tuas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. 11. Estende a tua mão. Veja, o diabo está dialogando no meio dos anjos para Deus lá no céu. Vocês estão entendendo? Versículo 11. O diabo diz ao Senhor na frente de todos: estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema de ti. Agora, o diabo está acusando a Deus seríssimo. O que o diabo está dizendo é: você suborna as pessoas. Entendeu? O que Satanás está dizendo para o Senhor é o seguinte: as pessoas te temem, mas não é o contrário. Na realidade, esse negócio de adoração é uma troca de favores. Você dá bênção e eles te adoram. Você cura e eles te adoram. Você prospera e eles te adoram. Você cuida e eles te adoram. Na realidade, isso é uma fraude. Perceba a sutileza da coisa. No meio de milhares de anjos, o diabo começa a acusar a Deus de suborno, de comprar a adoração das pessoas. Aí Deus podia fulminar o diabo na frente dos outros. Poderia. Aí alguns anjos poderiam dizer: está vendo? O diabo tinha razão. Você entende a sutileza que o diabo age? Lá no início da grande rebelião também, quando Deus não quis matar ele lá, mas deixou que ele se consumisse sozinho. Aí você começa a entender aqui, diante disso, o que nós vamos aprender com essa acusação do diabo. Primeiro, já ensinamos que Deus dá riqueza aos filhos tementes, sinceros, retos e que fogem do mal. Segundo, Deus dá sim riquezas para o filho, mas ele também pode nos provar tirando tudo. Do mesmo jeito que ele dá, ele pode tirar e ele vai continuar sendo Deus amoroso. Esse é o segundo fundamento. Terceiro fundamento é que nesse texto que nós acabamos de ler, o diabo está acusando Deus de comprar a adoração das pessoas, de comprar a fidelidade das pessoas. E olha o que o diabo está dizendo: se você não os abençoasse, eles não te adorariam. Perceba vocês a seriedade dessa acusação. E diga, irmãos, de passagem, ele não está acusando a Deus só para Deus pessoalmente. O texto começa dizendo: um tempo em que todos os anjos estavam perante Deus, e o diabo vem também e começa a falar. É no meio de bilhões e bilhões de anjos, ouvindo o diabo fazer essa acusação terrível contra Deus. Um Deus justo, um Deus sincero, um Deus amoroso, sendo acusado de uma coisa tão suja, que é uma corrupção, que é o suborno, de comprar as pessoas, né? E aí o diabo está dizendo: isso aí é tudo hipocrisia, uma grande hipocrisia. Eles adoram você, e você os enche de bênção. Quem está entendendo isso? Ou seja, em quinto lugar, o diabo tem certeza do que ele está falando, porque ele diz: qualquer um grande, poderoso e supremo, qualquer um, aqui no versículo 12, vai blasfemar da sua cara se você não o abençoar. Leia o versículo 12. E disse 11: mas estende, o diabo diz ao Senhor, a tua mão e toca em tudo que ele tem, e você vai ver que ele vai blasfemar na sua face. O diabo está tendo certeza que uma pessoa que Deus não abençoa, ou que tem lhe atirado, zomba e blasfema de Deus. Veja que agora o diabo não está só acusando Deus, mas agora também acusando quem? A Jó. Ele acusa Deus de suborno, e ele acusa Jó de ser hipócrita. Ele está dizendo que Jó é um servo do Senhor hipócrita, que Jó tem uma adoração hipócrita, que Jó só é reto, temente a Deus e que se desvia do mal, porque Deus o encheu de bens. E o diabo está tão certo que ele desafia a Deus, e ele diz: eu duvido que se você deixar de abençoar esse povo, duvido que eles te adoram. O diabo está certo disso.
Porque o diabo está se vendo nas pessoas. Entenda? Então agora nós temos uma guerra tramada aqui. Deus está sofrendo uma rebelião de novo lá no céu. Só que agora por um inimigo declarado, não por um amigo disfarçado. Esse inimigo, lá no céu, propõe para os anjos que Deus é um subordinador, que Deus é um caloteiro, que Deus então compra as pessoas. E os anjos ouvindo aquilo atentamente. E agora ele também supõe que os anjos vendo aquela retidão e sinceridade de Jó, o diabo agora está dizendo que essa sinceridade toda de Jó é pura hipocrisia. A primeira luta ele zomba de Deus. Perceba vocês que o diabo está tendo certeza dessa afirmação. Agora você vai entender uma coisa. Por que que Jó tem que passar por tudo isso? Por quê? Nós não estamos falando de uma guerrinha pequena entre Deus e o diabo. Porque essa guerra, olha para mim, entre Deus e o diabo, ela nunca existiu. Quando nós falamos de diabo, uma coisa precisa ser caída por terra dentro da igreja. Coisa séria. A igreja moderna imagina luz e trevas, imagina bem e mal como parte de uma guerra espiritual. Essa guerra de Deus não existe, existe guerra contra nós, não contra Deus. Deus não tem adversário, porque não há quem possa enfrentá-lo. O que você precisa entender é que o diabo é um anjo caído, não um Deus caído. Então você veja que o diabo, ele vai com sutileza contra Deus. Ele não enfrenta Deus, na realidade ele está enfrentando Jó. É a credibilidade de Jó e a reputação de Jó que está sendo jogada em xeque. Jó é chamado de hipócrita e Deus de subordinador perante bilhões de seres espirituais. Perceba você que Deus precisa agora de um advogado. Então Jó não estava sofrendo. Agora você vai entender toda a questão do livro de Jó. Porque Deus agora constitui e deposita toda a sua reputação de Senhor soberano amoroso na vida de Jó. Então ele coloca Jó como seu advogado. Aí ele fala assim para o diabo: você está enganado de Jó, porque Deus não precisa se defender, concorda? Então ele tem que defender Jó. Você está enganado de Jó. E aí agora, irmão, não é a apostinha que Deus está fazendo. Na realidade, Deus vai dar a Jó a oportunidade de provar que ele não é um hipócrita. Está entendendo a seriedade da coisa? Quem está entendendo, diga amém. Deus vai dar a Jó a oportunidade de provar que ele não é um adorador por conveniência. Aqui começa a exegese, a explicação do teor do livro de Jó. Deus é acusado, Jó é acusado perante bilhões de pessoas, e agora Deus coloca Jó como seu, o quê? Advogado. Ok? Então entenda uma coisa, escute o que eu vou dizer, para você que está aqui hoje, procurando resposta para o seu sofrimento, procurando resposta para as suas lutas, procurando resposta para o seu momento de dor, para o seu momento de enfermidade, para o seu momento financeiro turbulento, para o seu momento familiar turbulento. Entenda o que eu vou dizer. O diabo não é um Deus caído, o diabo é um anjo caído. Ele não tem poder de tocar em sua vida, a menos que seja por permissão de Deus. É Deus que está no controle da sua vida, não o diabo. Você está confundindo as coisas. Ok? Então agora o diabo, versículo 13... vai propor para Deus algumas teses, que eu vou chamá-las de
teses de Satanás. A primeira tese no versículo 13 é essa. Presta atenção, gente. Ninguém te ama como ama o dinheiro. Olhe bem o que o diabo está dizendo para Deus. Ninguém te ama como a sua riqueza. Versículo 13. Deus agora tem um advogado que é Jó e vai dar uma oportunidade para Jó de provar que ele não é hipócrita. Primeira coisa, Deus vai falar assim para o diabo. Versículo 12. Veja que no versículo 11 o diabo diz que se Deus tirar tudo ele vai blasfemar, ok? Blasfemar é falar mal. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto Jó tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. Primeira coisa que o diabo vai tocar é na vida financeira. Olha para mim. As duas coisas que são as maiores armas do diabo contra nós, para nós blasfemarmos, é saúde e finanças. O diabo tem certeza que quando você tiver problemas financeiros, você vai provar que você é um hipócrita. Vocês entendem essa guerrinha? O diabo não guerreia contra Deus. O diabo afronta Deus. Não existe essa guerra. Ele simplesmente afronta. Então o diabo tem certeza que quando você tiver essa listinha aqui que nós vamos ler, você vai negar, blasfemar, culpar, negar, questionar, afrontar a Deus pelo problema que você passa. Versículo 13, vamos ler? Começa o diabo a agir na vida de Jó. Olha que coisa tremenda. O que nós vamos aprender? E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, começa a vida financeira, os bois lavravam e as jumentas pastavam com eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, é um povo, e os tomaram, e os moços que cuidavam dos bois foram mortos a espadas. E aí o mensageiro diz assim, ó, e eu somente escapei para trazer a nova. Então agora a primeira coisa que Jó perde, na mesma hora, toda a sua riqueza. Mas vai continuar, versículo 16. Estando aquele primeiro mensageiro ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Jó está começando a perder tudo em algumas horas. 17. Estando aquele mensageiro ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram e roubaram os camelos e os tomaram, e os moços foram mortos à espada, e só eu escapei para trazer a nova. Nessa parte do 13 ao 17, eu aprendo uma coisa terrível. Primeiro, tudo que você tem pode se perder em algumas horas. Nada é eterno. Primeira coisa, em algumas horas, Jó, de homem mais rico do Oriente, perde tudo. Segunda coisa, a tremenda misericórdia de Deus para conosco. Pois em algumas poucas horas, por permissão de Deus, Jó é devastado. E você veja o que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa no estalar de dedos, quando Deus permite. Percebeu? E aí você começa a ler esse negócio de Jó, que você fala assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Porque ainda não ficou completamente ruim. Você começa a perceber, irmão, que você pode ter o melhor estudo, você pode ter cursado a melhor faculdade, você pode ter tantos filhos que você quiser, você pode ter a melhor saúde do mundo, a melhor beleza do mundo, no estalar de dedos você não tem mais nada. E aí no 7,14, lá na frente Jó vai dizer uma frase seguinte, lembra-te, ó Deus, que a minha vida é só um sopro, assim como os dias vêm e vão,
aquele que desce à sepultura, jamais tornará a vida. Assim como as nuvens vêm em vão, tudo que se tem se perde num piscar de olhos. Nós estamos equivocados. Nós temos uma consciência muito curta. Imaginar que tudo que você tem não é pela força do seu braço, é pela misericórdia de Deus. E aquilo que você não tem ainda, também não é porque você errou, pecou, ou Deus não te ama, é porque Deus ainda não permitiu. Você começa a aprender esse fundamento. Terceiro lugar, o que eu aprendo nessa parte: o diabo, em algumas horas, em um dia, diz a Bíblia, em um único dia, empobreceu Jó. Você fala assim, como é que uma pessoa ganha 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões e fica pobre? Eu te respondo lendo o livro de Jó. Como que o homem mais rico do mundo fica o mais pobre em um dia? Está aqui. Vem lá os caldeus e rouba todo o rebanho. E mata os empregados que cuidavam. Aí vem os sabeus e rouba todos os camelos e mata os empregados. Aí começa a chover fogo e mata todos os camelos, os bois. Era o que Jó tinha, e destrói a plantação. Em um dia, de homem mais rico, homem mais pobre. Nem Eike Batista superou Jó em tanta perda. E agora, Jó, ele propõe a segunda tese. A primeira tese de Jó: ninguém te ama como o dinheiro. Essa é a primeira tese do diabo. Ninguém te ama como ama o dinheiro. Então o diabo tira o dinheiro para ver se Jó vai blasfemar. Veja você que Jó está à prova. E Deus também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Agora, em segundo lugar, o diabo vem com a segunda tese: ninguém te ama como ama a família. Irmão, tirar o que você tem de bens, pode tirar. Mas se tem família, dizem que ainda a gente é rico. No caso de Jó, não é bem assim. Vamos ver. Versículo 18. Jó tinha quantos filhos? 10. Versículo 18. Estando ainda falando, veio outro. Agora presta atenção. Vem o mensageiro, e o mensageiro nem termina de falar e chega outro, falando em cima do outro. Tudo assim, e ele ouvindo. Pouca desgraça é pouco conto. 18. Estando ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e suas filhas em comunhão, veja que eles eram unidos, comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho. 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre os mancebos e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Agora perceba vocês que Jó não tem dinheiro. Isso ele nem saiu, ele nem mudou o passo, ele já está pobre. Ele nem mudou o passo, ele já está sem família. O diabo propõe para Deus que ninguém ama a Deus como ama o dinheiro. E agora o diabo propõe para Deus que ninguém ama a Deus como ama a família. E o diabo fala assim, ele não blasfemou de perder o dinheiro, quando ele perder a família ele vai blasfemar. Vamos ver. Vamos ver se Jó blasfema. Vamos ver, gente. Versículo 20. O que Jó faz? Presta atenção. Jó percebe que ele não tem mais dinheiro. Jó percebe que ele não tem mais família. E o que você faria? Porque olha o que Jó faz. Versículo 20. Então Jó se levantou, oh glória a Deus, e rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-a em terra e o quê? E adorou. Esse homem não é dessa terra. Mas vamos continuar o texto do versículo 20. 21. Olha Jó quebrando a boca do diabo, arrebentando com Satanás. Deus tinha um bom advogado. Deus sabia quem era Jó. Versículo 21. E Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu me tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o versículo 22.
Agora eu quero que você leia em voz alta o versículo 22. 1, 2, 3, valendo. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Será que você seria um bom advogado? Ou será que o diabo tem razão de escarnecer de Deus, apontando você? Ou o diabo pode chegar para ele e dizer: olha lá que crentinho hipócrita que você tem. Esse sim é subordinado. Subornado. Esse sim é bem comprado. Ou será que você precisa encontrar motivos para adorar e servir a Deus? Irmãos, você não sabe o que está acontecendo nesse mundo além do que os nossos olhos podem ver. Você não sabe o que a tribulação gera em você, e que se ela não gerasse algo em você, o que poderia acontecer de pior lá na frente. O versículo 21 e 22, veja você que Jó nem saiu de casa, perdeu toda a riqueza. Jó nem saiu de casa, perdeu toda a família. E agora o diabo já está com os foguetes na mão dizendo: vai blasfemar, vai blasfemar, vai blasfemar. Aí o diabo abre a boca e diz assim: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Aí o diabo fala: fala. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus fala: miserável. Deus sabe quem era Jó. Deus sabia. E o versículo 22 é tremendo. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Agora perceba você que é uma coisa interessante, que o diabo não desiste de Jó. Se tem uma coisa, a gente não tem que aprender nada com o diabo, mas se tivesse uma para aprender, é a persistência. O diabo tenta Jesus, a Bíblia diz que o deixou por pouco tempo. E agora no 2 e 1, veja que parece uma cópia do versículo 1. Vamos ler? Veja que agora passa-se muitos anos. Jó está pobre e sem família. Veja bem, está dizendo aqui, ó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre esses anjos perante o Senhor. Versículo 2. Então o Senhor diz a Satanás: de onde vens? Ao turista vadio. E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e vadiar por ela. Versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: presta atenção, o diabo não desistiu de Jó, e Deus não decepcionou-se com ele, continuou confiando no seu advogado. Olha o versículo 3. Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desvia-se de mal, e agora tem um adentro, e que ainda, o que, gente? Retém sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Versículo 4, o diabo é um desgraçado. Ele vai propor uma nova tese contra Deus. A primeira tese é: ninguém te ama como dinheiro. Qual é a segunda tese? Ninguém te ama como a família. Agora olha a terceira tese que o diabo propõe para Deus. O camarada é desonesto. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará é pela sua vida. Ninguém ama mais a Deus do que sua própria vida. Perceba você que o diabo está certo, que agora Jó vai blasfemar de Deus. Porque Jó perdeu bens, Jó perdeu família, mas ainda tinha saúde, estava vivo. E o diabo diz o seguinte: Jó conseguiu tudo, enquanto tiver vida ele consegue tudo de novo. Vai lá e faz mais filho, e vai lá e adquire outros bens. E aí o Senhor, isso gente, perante os anjos todos ouvindo essa acusação. No versículo 5, o Senhor olha para Jó e diz:
Estende, porém, diabo diz para o Senhor, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se ele não te zomba e blasfema na cara. Diz, no versículo 6, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo está na tua mão, só não tire a vida dele. Misericórdia. Pouco sofrimento. É pouco, né, gente? Agora começa o martírio pior de Jó. Olha para mim. Perceba você, em primeiro lugar, no capítulo 2, que mesmo Jó perdendo tudo, Deus não muda o discurso e o diabo não desiste. O diabo não quer ver só você rastejando. O segredo do diabo não é ver você sofrendo, é ver você blasfemando. O segredo do diabo não é ver você perdendo as coisas. O diabo não sente prazer quando você perde as coisas. Ele sente prazer quando você se desanima com Deus, nega a Deus, culpa a Deus, questiona a Deus e rejeita a Deus por problemas laterais, paliativos. O que o diabo quer é que saia da sua boca palavras do tipo, o que adianta servir a Deus? Na realidade, o diabo tem certeza que a maioria dos cristãos vivem essa hipocrisia. E aí Deus acrescenta para o diabo a frase, ele ainda retém a integridade. Irmãos, nós não chegamos ao ponto de Jó. Quem concorda comigo? Não chegamos ao ponto de Jó. E Deus continua mantendo as características que ele via na vida de Jó. E por mais uma vez, Deus diz que tudo que Jó estava passando era sem causa. Ou seja, versículo 7, o diabo sai de lá, na hora ele sai da presença de Deus, e o que ele faz? Então saiu Satanás da presença do Senhor, e colocou em Jó uma lepra maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, ou seja, durante a doença, raspando as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Agora nós estamos tendo uma visão do homem mais rico do mundo, um homem com uma família semi-perfeita, assentado no meio das cinzas, tirando as feridas de lepra com caco de telha, uma nojeira, um fedor, uma coisa horrível. A Bíblia diz, da planta dos pés até o cabelo. Jó não tinha uma parte do seu corpo que não era cometido por uma doença terrível. No capítulo 2 e 9, a mulher de Jó, usada pelo diabo, quer que Jó blasfeme contra Deus. Então a sua mulher lhe disse, ainda retém sua sinceridade, amaldiçoa teu Deus e morre. O que eu aprendo com isso? O diabo não vai usar pessoas de longe, sim as de dentro, as de perto. São as de perto que vão te dizer, o que adianta servir esse Deus? O que Deus está fazendo por você? Outro diz, eu estava vendo um pastor na televisão dizendo, se a sua igreja, se você vai na sua igreja e sua vida não muda, o que você está fazendo? Desde quando a igreja é feita para mudar a vida dos outros? Igreja é feita para pregar a verdade. Igreja é feita para transmitir o evangelho. E eu vou te dizer uma coisa muito clara, é óbvio que você seguindo o evangelho e sendo fiel como Jó, Deus vai te trazer um monte de bênção, ou não. Veja você que a Bíblia diz que Jó sofreu sem causa. Irmão, tira a teologia moderna da sua cabeça e pare de pensar que Deus te disse que você vai ser rico se virar crente. Pode ser, ou pode não, ou pode ser rico e de repente deixar de ser, e não significa que você está em pecado, ou que você é menos crente por isso, significa que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual que eu não sei. Está claro para os irmãos isso?
Está claro ou não está, irmãos? Então vamos lá. Aí o diabo usa a mulher. Aí agora, do capítulo 2, versículo 11, ao capítulo 37, nós não vamos expor tudo, apenas vou dizer o teor do que tem nesse meio termo. Do capítulo 2 ao capítulo 37, começa uma saga no livro de Jó. Então a visão é essa. Primeira, Jó está sentado entre cinzas. E por que cinzas? Porque ele pegava madeira queimada e punha na ferida para queimar, porque a dor era terrível. E aí as cinzas ficavam em volta. Aí agora 3 amigos de Jó chegam na casa de Jó. Eles não dão uma palavra. Eles ficam por quase um mês em silêncio, chorando, sentados no chão junto com Jó, em silêncio. E depois que eles ficam em silêncio, os 3 amigos começam uma saga de acusação terrível contra Jó. Você já ouviu o ditado, isso aí é amigo de Jó? Agora você vai entender o porquê desse ditado. Primeiro, o sofrimento de Jó tem a ver com a reputação de Deus e o amor de Jó. O que está em jogo? Você. Você já vai entender. Uma coisa que você aprende, que a coisa que Deus tem de mais sagrado é a sua reputação de Deus. A reputação de Deus muitas vezes está ligada a nós como seus servos. Por exemplo, Natã disse a Davi, visto que com o seu pecado, falando do pecado de Davi e Betseba, destes motivo para que os inimigos do Senhor zombassem do Senhor, seu filho vai morrer. Deus não aceita que a sua reputação seja afrontada. Então eu vou dizer uma coisa clara para você: não brinque com a reputação de Deus. Brinque com a sua, mas não brinque com a de Deus. Não zombe do nome do Senhor. E o que eu aprendo é que Jó passa por todos os testes. Até então, a resposta de Jó em meio à dor. Como que Jó começa a agir e a responder a perder filhos, a perder família, e agora sem saúde, raspando as telhas, e pior, agora nós vamos ter uma saga curta dos amigos de Jó, escarnecendo de Jó e acusando Jó. Por exemplo, no capítulo 3, no verso 1 ao 26, Jó reclama do dia que nasceu. Estou passando para o seu teor do livro. Segundo, no capítulo 9, do verso 1 ao 35, Jó divide essa reclamação do dia que nasceu. Jó divide entre adoração e pedir que o Senhor cesse com o sofrimento. Vamos ver o capítulo 9, versículo 22. Olha lá. Olha o que Jó fala. Jó diz assim: a coisa é esta, Jó diz, falando sobre Deus, eu digo que ele consome o reto e o justo. Olha para mim, olha o que Jó está falando. Deus consome gente com causa e gente sem causa. Pastor, mas esse Deus é tirano. Não é não, você vai entender agora o fundamento. Preste atenção para você entender por que sofremos. Presta atenção. Jó está dizendo que Deus vai consumir. O ímpio sofre e o justo também sofre. Agora, por quê? Qual é a diferença de Deus, do Senhor consumir o reto e consumir o ímpio? Na realidade, Jesus explica isso em outro texto. E ele chama a provação de Deus para o justo de poda, porque ela vem. Agora, por que a poda de Deus vem? Abre lá João 15, versículo 1. Vamos lá, vamos entender o porquê que Deus consome o reto e o justo. João 15, versículo 1. Entenda esses textos aqui na Bíblia, meus irmãos. Coisa tremenda do Senhor para o seu coração. Por que nós sofremos? Diz assim, olha o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai
o lavrador. Versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Agora, olhe bem o que Jesus está dizendo. A má árvore, o ímpio, ele corta e joga no fogo. A boa árvore, ele poda os galhos, corta, fere, para que ela continue a dar mais frutos. Perceba você o seguinte: o que a poda produz em nós? O que essa provação produz em nós? Olha a necessidade de Deus. É isso que Jó está dizendo. Ele consome o ímpio e o justo. Só que o ímpio, ele corta e joga no fogo. O justo, ele não corta e joga no fogo. Ele só corta, mas não dispensa. Por quê? Vamos ver Romanos capítulo 5 e versículo 3. O que essa poda produz em nós? Veja lá na sua Bíblia. Isso aqui é tremendo, é muito lindo, muito lindo. Quero dar os créditos para a pastora Elisandra, que ela incluiu isso no meu sermão. Estou sabendo que ela pregou isso ontem, invejosa. Brincadeira. Romanos 5 e versículo 3, o que a poda produz no Filho de Deus? Diz assim: e não somente isto, vamos lá, mas nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, e a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jó vai explicar, volta para o livro de Jó, o porquê que ele está passando essa poda. Nós estamos então no capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo 14. Perdão, irmãos. Capítulo 14, vai lá. Jó vai explicar o porquê que ele está sofrendo. Então veja, em todo o capítulo 14 do livro de Jó, Jó vai explicar porque ele passa por tudo isso e pedindo misericórdia a Deus. Versículo 7. Porque, irmãos, olhe bem, aqui vai surgir um dos textos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. Inclusive motivo de canções e composições. Ana Paula Valadão fez uma música desse texto. A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcada pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você. Aí, veja que eu estou lendo o texto da exposição, cantando a música. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. 14, do 7 ao 9. Jó vai dizer que ele é uma árvore seca. Eu estou totalmente emocionado com esse texto. Diz assim, ó, porque Jó está dizendo que está vivo ainda. Olha o que ele diz: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, lembra que eu falei da poda que Jesus está falando? O ímpio, o Senhor corta e joga fora. O justo, ele não arranca a raiz, ele só corta para que ela cresça nova. Tudo que não é podado envelhece e morre. De tempo em tempos o cristão tem que ser provado, senão ele morre e vai para o inferno. Agora você entende porque a teologia moderna está destruindo o cristianismo? Ela quer tirar do cristianismo a provação.
Sem provação você não consegue dar frutos dignos de arrependimento. Por isso que aqui na igreja, como pastor, eu nunca, jamais vou ficar pregando um evangelho moderno, só do sucesso e de bênção. Meu filho, você está sofrendo, você está pecador. Porque na realidade, essas foram as acusações que Jó defende em quase todo o livro de 3 amigos. Você está em pecado, você está isso. Não é nada disso não. O Senhor apenas precisa que você continue a crescer. O Senhor precisa que essa provação produza em você um crescimento maior. E a Bíblia diz que Ele vai nos aperfeiçoando até chegar o dia de Cristo na estatura de varão perfeito. É isso que o sofrimento e a tribulação produzem em nós. Se você perder seu filho, o que você vai fazer? Uma irmã chegou no meu escritório e disse: se meu filho morrer, eu não sirvo mais a Deus. Eu falei: então ele vai morrer. Porque a sua adoração é de hipócrita. Por isso que Deus precisou de Jó como advogado. E se você é colocado perante Deus como um, você está perdendo essa prova. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? A nossa adoração, ela não pode ser condicionada. O que você precisa entender é que é Deus que está no controle, não o diabo. Deus está controlando a sua vida, sentado no trono, e Ele está produzindo em você coisas que hoje você não entende, mas lá na frente você vai ver que aquilo te fez forte, aquilo que te deu uma fé forte, aquilo te deu um cristianismo saudável, aquilo te fortaleceu, e você conseguiu superar, e você hoje é mais forte por causa dessa luta. Pastor, por quanto tempo? Enquanto precisar. A partir do momento que você entender, a aprovação cessa. Sabe por que ela continua? Porque você ainda não entendeu. E Deus prova, irmãos. E eu vou dizer como cristão, prova com tudo. Jó foi provado em tudo. E diz a Bíblia, 1:22, que em tudo Jó não pecou contra Deus. Pense comigo. Hoje nós como cristãos, se estamos bem, nós vamos à igreja. Normalmente você fala: irmão, você não foi na igreja, o pastor não estava bem. É aí, é nessa hora que você deveria quebrar os dentes do diabo, igual o Pica-Pau fez. Você já assistiu o episódio do Pica-Pau dando um soco no diabo e quebrando os dentes dele? O Pica-Pau é tão endemoniado que ele vai para o inferno, bate no diabo e o diabo manda ele embora do inferno. Será que o Pica-Pau é um bom exemplo para os nossos filhos? Ele dá um soco e quebra os dentes do diabo. É um episódio muito doido aquele. E aí Jó diz assim, vamos ler versículo 7. Olha, isso aqui é para você, irmão, que está passando por provações, desânimos, lutas, momentos difíceis na sua vida. Diz assim, ó: porque há esperança para a árvore é você, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus frutos. 8, se essa árvore envelhecer na terra a sua raiz e morrer no seu tronco ao pó, Jó fala, a árvore pode morrer, ela está morta, acabou. Todo mundo olha para essa árvore e fala, coitado, esse aí não se reergue mais. Esse aí não tem mais jeito para ele. Olha o versículo 8, 9, Jó diz o seguinte: ao cheiro das águas, essa árvore brotará, e os seus ramos brotarão como a planta. Jesus disse, eu sou a água da vida. Então escute o que eu vou te dizer. Essa água está passando sobre você hoje. Está na hora de brotar. Está na hora de aparecer. Louve ao Senhor. Não murmure. Adore. Porque a água vai vir sobre as suas raízes. O sofrimento cessará. O Senhor restituirá. Ele trará vida nova. Não cessarão os seus frutos. E eles viverão. Apenas louve, apenas louve. Jó diz o seguinte: todo mundo está olhando para aquela árvore e dizendo, não tem mais jeito.
E Jó diz: ao cheiro das águas brotará. Tudo que você precisa é que a água passe na raiz. Pastor, o que eu preciso hoje? Só da água do Espírito. Pastor, quando isso vai acontecer? Pode ser hoje, se você entender. Pode ser amanhã, mas uma hora dessas, ao cheiro das águas, a sua árvore que está morta, seja finanças, seja saúde, seja família, vai começar a brotar. E como planta nova florescerá, irmão, não tem nada mais ruim. Enquanto você estiver vivo, está na hora de dar folhas novas. O casamento pode ser novo, as finanças podem ser novas, as emoções podem ser novos. Está na hora da água do Senhor passar sobre a sua raiz e fazê-la florescer. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Veja você, que Jó está dando a mesma palavra que Jesus dá sobre a poda. Que Paulo fala aos romanos, que a tribulação produz paciência, que produz perseverança, que produz esperança, e que produz experiência. É necessário esse momento de poda. Passe por tudo isso louvando e adorando a Deus, que lá na frente você não vai cair mais nos laços que você caiu antes. Isso vai te gerar o quê? Experiência. Por exemplo, uma situação financeira, você não vai gastar mais o cartão como gastou antes. Como, por exemplo, uma situação emocional, você não vai se envolver mais com a tranqueira como você envolveu recentemente. Como, por exemplo, um casamento fracassado, arrebentado, você não vai mais, você vai olhar, você vai pensar duas vezes antes de cair nas garras de qualquer Zé Ruela de algum lugar por aí. Você está vendo que não dá certo, isso gerou experiência em você. Você está vendo que certas coisas te feriu, você não vai mais cair nesse laço, te produz paciência, esperança, perseverança e experiência. Em vez de você entender que o Senhor está te ensinando, o que você está fazendo? Você está murmurando. E enquanto você não entender, escute, enquanto você não entender, a provação não cessa. Porque Jó é provado por anos. E aí daqui um pouco nós vamos já por os últimos capítulos de Jó. Você vai entender quando a aprovação cessou. Você vai entender quando a aprovação cessou. Porque se Jó não tivesse entendido a aprovação, ele estava sofrendo ainda. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos continuar. No capítulo 21, vai lá para o capítulo 21 de Jó. Jó agora é tentado a olhar para a prosperidade do ímpio. Todo mundo passa por essa tentação. Olha para mim. No capítulo 21, Jó também diz que ele é uma árvore cortada, que só está esperando o vento cair, ou seja, esperando morrer. Em todo o capítulo 21 você vai ver textos como Jó dizendo: sofrei-me, eu falarei, versículo 3, havendo eu falado, zombai. Veja que Jó está defendendo-se dos amigos. E Jó vai dizer: olhai para mim, pasmais, e põe a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso, perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam de poder? Veja que Jó agora está questionando, por que tem gente que não sofre igual ele? Agora pare um pouco. O que eu aprendo com isso? Isso aqui é importante dizer. Primeiro que eu aprendo, que a Bíblia diz que Jó não pecou em nada, mesmo se queixando. O segredo, irmão, não está em você não chorar. Porque o Senhor não espera que você não diga: por que, Senhor? Por que sofremos, Senhor? O Senhor, Ele não espera que você blasfeme dEle, que você o negue, que você confunda as coisas. Mas o Senhor sabe que nós sofremos, e Ele não vai te limitar da lágrima, Ele não vai te limitar de perguntar. Então eu aprendo que não é pecado dizer: Senhor, não estou aguentando mais. Eu aprendo que não é pecado dizer: Senhor, está doendo. Porque em toda, do capítulo 3 ao capítulo 17, Jó está dizendo para Deus: não estou dando conta.
Está doendo. Jó está dizendo, olha os ímpios, eles crescem, e olha eu sofrendo, justo, reto. Então você tem que entender que não é pecado o crente chegar para Deus e falar, Senhor, o que está acontecendo? Não é pecado chorar, não é pecado sentir dor, não é pecado se lamentar, não é pecado se trancar, não é pecado sofrer, não é pecado chorar e dizer, Senhor, está doendo, faça alguma coisa. Não é pecado pedir que o Senhor intervenha nesse sofrimento. É pecado zombar e blasfemar e dizer que Deus não faz nada, ou esfriar na fé, ou dizer, não vou saber mais de Deus, não vou saber mais de igreja. É aí que é a blasfêmia. O que o diabo espera é que você faça isso, que você desista de Deus, que você questione Deus, que vai lá, vamos fazer um descarrego. Tem gente quando sofre é tentado aí para a igreja de um, de outro, para ver se resolve aquelas coisinhas de ponto de contato. E você vai num lugar desse, o povo olha para você que está com problema financeiro, para você que está com problema familiar, para você estar com dor e Deus está te trazendo perseverança, paciência, experiência e esperança, e Ele fala, você está endemoniado. Você veja que essas igrejas fazem o papel dos amigos de Jó. Porque os amigos de Jó em todo livro falam, Jó, você está em pecado, Jó, você está isso. Se você for ler todo o livro, você vai ver que é Jó se defendendo dos amigos e adorando a Deus. Jó se defendendo dos amigos e adorando a Deus. Jó se defendendo dos amigos e adorando a Deus. Todo o livro. Todo o livro. Então entenda uma coisa, olhem para mim. Chorem o tanto que vocês têm que chorar. Eu não vou dizer curtam o sofrimento, porque não dá para curtir o sofrimento. Mas eu vou dizer, passe pela prova louvando ao Senhor. Como dizia aquela canção de adoração do irmão Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Já ouviu esse hino de adoração ou não? Quem já ouviu? Então vamos lá. Eu vou passando pela prova. Corinho de monte. Só faltou o pandeiro. Cadê o pandeiro, Moisés? Esqueceu em casa, né? E o fundamento é esse. Ela vai passar. Irmão, você sabe qual é a coisa tremenda do deserto? Que no deserto você não mora. Você passa. Aleluia! Vai passar. Tudo que é bom passa, e o que é ruim também passa. Gostou dessa, né? Tem gente que falou, ufa. O que eu estou dizendo para você, que até o homem que mais sofreu na Bíblia depois de Cristo, passou o sofrimento dele. Por que o seu não vai passar? Eu fico vendo alguns irmãos aqui, por exemplo, olha para a dona Maria das Neves. Durante 1 ano e meio aqui na igreja, foi muitos telefonemas de muitas lágrimas. Pastor, eu não estou aguentando, pastor, eu não estou... Só que Maria vai passar. E realmente o sofrimento é grande, irmão. Você não imagina o que é você amar uma pessoa e aquela pessoa que você ama vive te batendo. Trata você como um João ninguém. Quer dizer, uma Maria ninguém. E aí o pior, irmão, são coisas que doem. E não só ela, mas outras irmãs aqui na igreja, que são traídas pelos maridos. E aqui também outros irmãos que da noite para o dia perde tudo, que estão vivendo momentos difíceis. Outros que da hora estão bem, acontece uma coisa e já fica endividado da noite para o dia. É duro, é difícil. E o que eu tenho para dizer para você aqui nessa noite é que eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vai passar. Ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá. Agora deixa eu dizer uma coisa, quando tudo isso passar, não é um casamento velho que Deus vai te dar. Quando eu era lá do Christian Neto, o Christian Neto prega a teologia da prosperidade, então ele fez eu compor uma canção. Um carro novo Deus vai me dar. Ele fez eu fazer essa música. Uma casa nova Deus vai me dar. Aí um dia eu grilei. Falei, uma mulher velha Deus vai te dar. Uma banguela Deus vai te dar. Um trubufu Deus. Falei, eu não vou cantar mais isso. Porque eu entendo o seguinte. Deus
Depois que você passa pela prova, não vale a pena para Deus te dar o que você já tinha. Ele tem que dobrar. A felicidade é em dobro, a alegria é em dobro, a vitória é em dobro, as finanças é em dobro. Tudo Ele vai dobrar, porque Ele quer quebrar a cara do diabo. Ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá. Agora olha para mim, preste atenção. Passe pelo momento que você tem que passar. Passe. Eu já cheguei a dever 500 mil reais. Com 26 anos de idade, 27. Vim de Brasília a Curitiba, dirigindo um carro. Eu, minha esposa e meu filho, em lágrimas, mudo, 1.800 quilômetros, você perder tudo. E antes disso, você tem um filho internado, 40 dias no hospital, entre a vida e a morte, e o diabo aparece para você em sonho. Nós temos uma casa no Boqueirão. Quando nós compramos a casa, o meu filho ama água, ama banheira. E eu falei, eu quero uma casa com banheira, porque o Gianluca ama. Nós compramos a casa, nos mudamos para lá. 40 dias depois de ter a casa, ele não usufruía da casa, porque ele estava entre a vida e a morte na UTI. E agora, eu estou pregando na Argentina, no estádio lotado, e o diabo diz assim, antes de você subir para pregar, seu filho morreu. Eu recebo um telefonema de Curitiba. O senhor é o pai do Gianluca? Sou. Volta para casa, que o seu filho morreu. Irmão, Jean morreu por 5 minutos. Na verdade, quem sabe disso é só eu e minha sogra. Que a gente tentou não falar para Elisandra para ela ficar forte. E na realidade, ela era que estava mais forte. 5 minutos, ele teve parada cardiorrespiratória. Ele pegou uma bactéria no pulmão chamada Staphylococcus. Com 4 anos de idade. A gente não tem nenhuma foto, mas eu penso que a Thalita deve ter uma sozinha, solitária, em algum celular endemoniado por aí. E eu não gosto de ver. Eu conseguia levantar o Jean assim, com uma mão assim, ó. O sofrimento é muito grande. Durante 40 dias você viajar, paralíticos se levantar e andar, cegos serem curados. E você vendo aquele tanto de gente curado. E o diabo dizendo o seguinte, Deus está brincando com a sua cara. Olha o tanto de gente que ele curou. E o seu filho está morrendo. Você é tentado a questionar a Deus. Você é tentado a escarnecer de Deus. Você é tentado a duvidar da bondade e da misericórdia de Deus. E é nessa hora que você perde. Você pode chorar. Você pode dizer, por que, Senhor? Você pode passar por esse momento durante um tempo longo. Eu estava ouvindo o testemunho do Márcio e da França, do menininho, que é bem parecido com o do Jean. Eu estou aqui com irmãos com problemas de saúde. A gente sabe como isso dói. Eu lembro do Everton no telefone comigo. Pastor, eu não aceito meu filho morrer. Eu falei, Everton, apenas louve ao Senhor. Se eu sou homem de Deus, o seu filho não vai morrer. Os médicos disseram para ele, não tem jeito esse menino viver. E aí, irmãos, você começa a entender que a provação produz na gente coisas que a vitória nunca vai produzir. Eu lembro que eu disse uma frase para o diabo em cima do terceiro piso da minha casa. Diabo, deixa eu te falar uma coisa. Deus me deu o Gianluca. Mas antes de ser pai do Gianluca, eu sou filho de Deus. Antes de ser pai do Gianluca, eu sou pregador do Evangelho. Antes de ser pai do Gianluca, eu sou chamado pelo Senhor. Então eu quero te dizer uma coisa. Se o Senhor levar o Gianluca, eu vou vê-lo lá no céu. Então escute bem, Satanás, o que eu vou te dizer. Aconteça o que acontecer, eu sempre vou amar, servir e obedecer ao Senhor. Irmão, nesse dia, a provação cessou. Porque eu estava na Argentina. Eu subi para pregar em lágrimas.
Mas antes de ir para lá, eu já estava com um sofrimento terrível. Na época o Juliano falou com o irmão lá da Argentina, o André Scalatiu, que fazia a nossa agenda. Falou, irmão, o pastor Hernani não consegue viajar. O filho dele está na UTI. Não, mas ele tem que vir porque tem caravana de tudo que é lugar, o estádio está alugado, ele tem que vir, milhares de pessoas, e eu não consegui um caco. Aí eu lembro que a Elisandra falou assim, vai, cuida do povo lá, que Deus cuida do seu filho aqui. Eu entrei dentro do avião da Gol, e, irmão, eu chorava daqui a Buenos Aires. Quando o avião pousou, aquela multidão de gente com faixa, seja bem-vindo, pastor Hernani, né? Evangelista, aquela gentarada, e eu com a cara inchada de lágrimas, dentro da sorriso amarelo, com o seu filho morrendo. Você não sabe, irmão, você não tem noção como esses momentos são importantes para a nossa vida. Dói, mas esses são os momentos chaves na nossa vida. Esses momentos nos ensinam a temer a Deus, nos ensinam a crer na misericórdia de Deus. E se você fraquejar nessa hora, aí sim o Gianluca teria morrido. Aí sim, aí depois você perde outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. E aí não tem mais nada, e aí você vai estar no cinza, no pó, coçando com telha, e as coisas não mudam. Porque você não interpreta esse momento na sua vida. Eu lembro de uma coisa. Eu entendi o que Deus estava dizendo. Dei aquela frase para o diabo. Quando eu cheguei em Curitiba, eu esperava chegar e arrumar o velório do meu filho. Mas o que aconteceu foi diferente. Eu vi um garotinho de 4 anos vindo correndo, me receber no aeroporto e pular aqui em cima de mim. E sabe, os médicos disseram, esse menino não pode fazer um monte de coisa, nunca mais. Não pode andar de bicicleta, jogar bola, subir escada. O pulmão dele tem a espessura de uma bexiga. Se o pulmão dele estourar, ele morre. Então ele não pode fazer força, não pode acontecer nada. É uma doença séria. Sabe o que eu fiz? Uma semana depois, comprei uma bicicleta para ele. Pouco tempo depois, sabe o que eu fiz? Pus ele no futebol. O moleque é um touro de forte. Sabe por quê? Bendito seja o nome do nosso Deus. É Ele que está no controle da nossa vida, não o diabo. Irmão, não diga, não questione. O diabo não tem nada a ver com nada. Deus está controlando tudo. Louve o Senhor! Louve o Senhor! Ao cheiro das águas brotará. Dá um glória a Deus bem alto aí. Oh, aleluia! No capítulo 23, Jó reafirma sua confiança em Deus. No versículo 6, Jó diz, porventura, segundo a grandeza de seu poder, o Senhor não teria uma contenda comigo? Jó está dizendo, Deus está chateado comigo? Ele mesmo responde, não, antes Ele cuida de mim. Veja que Jó está sendo tentado pelos amigos a negar, e ele está dizendo, Deus está com raiva de mim? Não, Deus está cuidando de mim. Irmãos, é interessante isso, amém? E ele diz, porventura, a partir do versículo 6, segundo a grandeza de seu poder, o Senhor teria uma contenda comigo? Não, antes Ele cuidaria de mim. Veja, que o fruto do diálogo entre Jó e seus 3 amigos, vai em quase todo o livro. Eles estão zombando, dizendo que ele está em pecado, e fazendo Jó se sentir culpado, parecer ímpio. Mas Jó afirma em quem ele crê. Capítulo 27, do versículo 2 ao 6, Jó envergonha o diabo naquilo que o Senhor mais amava nele. Olha o que vai dizer aqui, naquilo que Deus mais admira em Jó. No capítulo 27, versículo 2, Jó mostra, ele diz, aleluia, vive Deus. Qual dos dois que eu chamo agora? Tem 35 tecladistas na igreja, irmão. 35 tecladistas, 42 batistas, 92 guitarristas. Vem, Ramon. Vem, Johnny. Vem os 2. Johnny, vem cá, meu filho. Capítulo, você quer a gente chama o teclado para parecer que está terminando.
Capítulo 27, versículo 2 e 6. Olha o que Jó vai dizer, irmãos. Isso aqui é para sua alma um deleite. Olha o que Jó vai dizer. Vive Deus, escute, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto a mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz, olha Jó, mostrando para Deus o que ele mais ama. Não falarão meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Versículo 5. Longe de mim que eu vos justifique, e até que eu expire, nunca apartará de mim a integridade. Jó reafirma quem ele é para Deus. Deus reafirma para o diabo quem Jó é, e Jó reafirma para Deus quem ele é. Deus quer ouvir da sua boca hoje: Senhor, está doendo, Senhor, está sofrendo, Senhor, estou com dor, Senhor, estou humilhado, Senhor, estou sofrendo de alguma maneira, mas eu ainda sou aquele crente que te ama, aquele crente que te louva. Ao cheiro das águas brotará. Está ruim, Senhor, está doendo, mas eu não vou apartar de mim a fidelidade que eu tenho no Senhor. Amém? Agora no capítulo 37, e aqui nós vamos terminando. Vocês sabem aquela música, Tua Fidelidade é Grande? Tua fidelidade. Mas pode dar um tom a mais, irmão, uns 2 tons a mais aí. Olha para mim. Quando Deus fala com Jó, agora Deus desiste de ficar calado. Agora presta atenção. No capítulo 37, Deus acaba com o silêncio dele para com Jó. Perceba você que durante anos Jó fala e Deus se cala. Agora Deus começa a falar. Irmão, tem muitas coisas que você só vai entender depois que passar. A sua árvore está seca, não dá folhas, está sofrendo, está doendo, mas está passando. Você não pode deixar de chorar não, tem que chorar à vontade. Senhor, não estou aguentando, é aqui a casa da onde você chora. Mas se você não passar por isso, você não vai ter esperança, paciência, experiência e perseverança. Quando você passar por uma outra prova, você vai ser reprovado de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, porque você não venceu na primeira. Capítulo 37. Escute bem o que eu vou falar. Capítulo 38, 37, 38, 39, 40 e 41. Escute. Deus faz a Jó 72 perguntas. Jó passa o livro tentando ouvir a voz de Deus e não ouve. Aí o que eu aprendo? Deus não te promete resposta, Ele te promete restauração. Você quer que Deus fale ou que Ele haja? Então Ele não falou com Jó, Ele agiu. Escute bem. Deus faz 72 perguntas para Jó. Sabe o que eu aprendo? Que Deus não responde perguntas com respostas. Deus responde perguntas com perguntas. Dentre as perguntas, o que Deus coloca no teor dessas perguntas? Olha para mim. Deus agora vai mostrar, em primeiro lugar, nas 72 perguntas, capítulo 37, 38, 39, 40 e 41. Ao todo vai ser 72 perguntas. O teor delas são: Deus mostra a sua grandeza para Jó. Segundo, Deus mostra a sua sabedoria. Terceiro, Deus mostra a Jó que é Ele que está no controle. Em quarto, Deus mostra a Jó que Ele está no centro do universo. E Ele diz: Jó, aonde você estava quando eu fiz tudo? Em quinto, Deus mostra a Jó
que ele está atento ao sofrimento dele, e que ao cheiro das águas brotará. Mas nenhuma dessas respostas, Deus não dá satisfação para Jó, porque Deus não é obrigado a dar satisfação para nós. Não queira a satisfação de Deus, queira a ação de Deus. E sabe por quê? Deus não diz: Jó, você passou por tudo isso porque a sua reputação, sua adoração, sua fé, o seu amor foram colocados à prova, porque o diabo me afrontou e afrontou você. Deus não fala nada disso para Jó. Porém, vamos lá, capítulo 42, lá no finalzinho, presta atenção, capítulo 42, veja que nós pregamos um livro inteiro em uma mensagem, 42 livros, 42 capítulos. Dos versos de 1 a 6, Jó se humilha perante o Senhor, depois das 72 perguntas que Deus faz a Jó. Dos versos de 1 a 6, você vai ler depois, é Jó se humilhando perante Deus. Por exemplo, Jó vai dizer aqui: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Quem aqueles, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, tu ensina-me. Como com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo de ter te perguntado tudo isso. Oh, coisa linda. Jó era muito humilde, gente. Quem concorda? Temos muito que aprender com esse irmão. Do verso 7 ao verso 9, aqui vem a exaltação. Para mim é o melhor. Para mim é o melhor. Porque do verso 7 ao 9, Deus manda, ordena os 3 amigos de Jó se humilharem a Jó e reconhecer que Jó não estava esquecido por Deus. Você acha que Deus ia só dar riqueza, família para ele? Deus faz os amigos entenderem que Jó era reto. Versículo 9, quer ver? Ó? Olha os amigos. Então foram Eliás, o temanita, e Beldade, o sunita, e Zofar, o nemanita, e fizeram como o Senhor lhe ordenou. E o Senhor aceitou a face de Jó. Deus aparece, olha para mim, olha, será que Deus não está no trono? Deus aparece para os 3 amigos de Jó e fala o seguinte: vai lá pedir perdão, se humilha e sacrifica com Jó, porque não é nada disso que vocês estavam falando dele. Irmão, isso que é a mesa preparada diante daqueles que te humilham, diante daqueles que zombam de você. Escute, Deus já tem a mesa preparada, não é vingança, não é nada. Eles vão vir e adorarão o Senhor junto com você, e entenderão que eles afrontaram, e irão dizer: Deus sempre esteve ao seu lado. Isso é tremendo. Ok? Amém? Glória a Deus. Agora perceba, no versículo 10 a 17 do capítulo 42, Deus agora começa a restituir Jó em dobro. Agora perceba que a água passa e a árvore começa a fazer o quê? A brotar. Vamos ler do 10 ao 17, que esse texto é muito lindo. Isso aqui receba como para a sua vida. Agora é profético para você. Quem vai receber? Diga assim: ao cheiro das águas brotará. Diga: hoje é noite de brotar. Então receba, versículo 10 ao 17 do 42. E o Senhor mudou a história de Jó. Por quê? Veja que no versículo 42, do 1 ao 6, Jó entende. Quando Jó entende, Deus começa a fazer os inimigos se humilhar perante dele. Inimigo não, porque a gente não tem inimigo, por isso que a Bíblia chama de amigo. Não é inimigo, é amigo, viu? É amigo de Jó, mas é amigo, entendeu? Porque na igreja fala: irmão, Deus vai fazer os seus inimigos. Você já imagina o irmão do lado, ou o vizinho, ou o homem. Nossos inimigos é o diabo, não é pessoas. Quando Jó entende, Deus começa a mudar. A do versículo 10, vamos ler, diz assim: e o Senhor
mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos, não é pelos seus inimigos não. Jó nunca chamou aqueles escarnecedores de inimigos. Esse homem é sem igual. Por isso que Deus falou, ninguém há na terra como ele. Oh, glória! E o Senhor acrescentou a Jó o dobro de quanto ele tinha. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os quanto antes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Mas não foi o Senhor, é que o Senhor lhe havia permitido. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um deles um pendente de ouro. Eita, parente dá dinheiro para a gente é muita bênção. Aqui está o grande milagre. Vamos continuar. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 7.000 cabelos, e 1.000 jumentas de bois, e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus deu mais 10 filhos para ele, e chamou o nome da primeira Gemina. Eu não vou dizer aqui tudo, mas é muito filho, né? E versículo 15, e em toda a terra não acharam mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Aí, Harris, aí, Juninho. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e suas filhas e seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó não morreu doente. Olha para mim, isso vai passar, isso não vai ficar até o fim. É só um momento na sua vida. Louve e adore o Senhor. Fique em pé no seu lugar. Agora entenda uma coisa, adentro, a mulher é a mesma. Deus não mudou a mulher de Jó. Tá bom, gente? Ele restaurou aquela doida, mas é a mesma. Só para você entender esse fundamento, tá bom? Eu estava me esquecendo que essa é uma parte muito importante a se falar, né? Levanta as suas mãos. Vamos passar por um momento interessante no culto. Primeiro, pedir perdão a Deus por tentar ou questioná-lo, ou esfriar esse negócio, saber de que eu estou desanimado, e passar por esse momento, que Deus vai restituir tudo. Levanta as mãos.